Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Venture Fellows Podcast. Depois de um ano de férias aqui, a gente vai começar a segunda temporada. Dessa vez a gente está no modo 100% remoto, mas eu não vou deixar vocês sem um recado muito importante, que é se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, se inscrever no Spotify, compartilhar com os amigos, comentar se você gostou desse podcast, que é muito importante para o nosso trabalho, e fazer o spread the word, né? Compartilhar o conhecimento com o mundo, com o nosso ecossistema empreendedor. E só lembrando, eu sou o Milton Daré, sou o host do podcast, fundador da Venture People. Se não se conhece, tem mais detalhes na descrição do vídeo aqui embaixo. E hoje eu estou com o Pedro Dias. E apresentando brevemente o Pedro Dias antes de passar a bola para ele. O Pedro Dias hoje ele atua no ecossistema de startups com IA e inovação há 8 anos. Como executivo de inovação, ele criou a área de novos negócios digitais, a Digital Factory da Siemens Energy no Brasil. Startups, ele fundou a HOB, a EdTech Bootstrap, participou do go-to-market da eSystems e foi Chief of Staff do CEO da Vibe Saúde, Health Tech brasileira aqui, tendo essas duas últimas captado um total de mais de 100 milhões de reais com teses de inteligência artificial, bem antes desse boom recente que a gente tem visto. Em Venture Capital, ele liderou a área de ecossistemas de co-investimentos da Domo VC, os principais fundos de Venture Capital aqui da América Latina. Foi Head de Business Development da Fisher Venture Builder e Advisor e investidor de mais de 15 startups. Estudou engenharia química lá na Universidade Federal de São João del Rei e é mestre em engenharia e estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais, como um bom mineiro. O Pedro, hoje, ele é cofundador e idealizador da Canastra Ventures, onde atua atualmente como Managing Partner. Pedro Dias, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite aqui. Pô, eu que agradeço, Miltinho. É um prazer estar aqui, sou super fã do podcast. Super responsa estar aqui no primeiro episódio dessa segunda temporada e, ao mesmo tempo, muito feliz de estar aqui com você. Muito tempo aí que a gente já vem tendo bastante trocas no ecossistema, aprendo muito com você. Sempre também lembro do meu avô, que se foi esse ano, infelizmente, quando eu falo com você, então sempre boas lembranças, sempre bom falar com você. E tomara que seja um bate-papo super legal aqui hoje, Miltinho. Pedro, eu vou te chamar de Pedrinho. Eu não consigo falar Pedro pra você, senão eu vou sentir que eu tô dando bronca em você. Conta pra gente o que que faz a Canastra Ventures, o que que você tá fazendo hoje? Animal, Miltinho. A Canastra Ventures é um VC, Pre-Seed, foco em startups early stage de inteligência artificial. A Canastra, diferente também de fundos tradicionais, Miltinho, a gente vai depois aprofundar bastante sobre esse tema, né? Como se diferenciar, como gerar valor. A gente viu que para nossa tese, para o nosso estágio, cabia muito, diferente de fundos tradicionais, a gente também criar programas de empreendedorismo para startups e que, ao mesmo tempo, a gente também não fosse uma aceleradora, que a gente investisse em startups que não necessariamente passa por esses nossos programas. Então, é super interessante que a gente constrói uma comunidade interna, mas a gente está sempre conectado à comunidade externa de empreendedores de inteligência artificial. E a gente já tem aí 10 meses de vida, então a Canastra é uma casa super nova no mercado. A gente está no nosso segundo cohort de residência em empreendedorismo, que é um programa onde a gente convida founders que estão bem no início da sua jornada, procurando montar o founding team, procurando uma tese de startup de inteligência artificial para participar desse cohort, onde a gente conecta bons com founders, a gente gera bastante insights para a construção de tese de IA, para posteriormente a gente investir nos bons negócios. E tem sido uma jornada bem legal com a condução desses programas. A gente já está com esse segundo programa se iniciando, a gente rodou um terceiro também, que foi um programa de aceleração. A gente já está com uma comunidade de 160 founders, todos com foco em inteligência artificial. Então, uma coisa que a gente tem feito muito bem é a construção dessa comunidade e que vem nos ajudar bastante aqui a estar próximo desses founders antes mesmo da gente começar a construir uma proposta de investimento. Então, nossa tese é gerar um valor absurdo antes mesmo do investimento para que a gente consiga ganhar a confiança e entrar nos melhores deals de inteligência artificial do mercado. Boa, a gente sabe que a inteligência artificial está bombando, principalmente nos últimos 2, 3 anos, né? E então hoje vai ser muito legal saber o que que vocês estão olhando em termos de startup, de inovação,
Eu não conheço nenhum outro fundo brasileiro focado lá, e é muito legal ter essa sua presença aqui para compartilhar com a gente o que vocês têm feito, como que vocês têm visto o setor. Boa, parece que a gente está aqui no nosso bate-papo. Pedro, conta pra gente se teve algum momento de grande virada na sua jornada empreendedora, né? A gente tem muitos empreendedores aqui que assistem o nosso podcast, pessoas que querem empreender, trabalhar em startup, e se você puder compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, qual que foi um principal ponto de virada da sua jornada? Legal, legal. Com certeza foi a criação e fundação da Canastra. É, até chegar aqui foi uma longa jornada e acho que como muitos venture capitalists eu caí de paraquedas nessa indústria, né, Miltinho? Principalmente porque eu vim de uma área um pouco mais acadêmica. Mas contando brevemente um pouquinho a história, que olhando para trás hoje faz sentido, mas alguns momentos da minha trajetória não estava fazendo sentido nenhum na minha cabeça o que eu estava fazendo. Era muito por necessidade ou por alguma oportunidade a curto prazo que tinha aparecido, parecia legal, mas hoje olhando para trás, puxa, é incrível como tudo fez sentido para o que eu estou fazendo agora na Canastra Ventures com os meus sócios. Mas, então, eu sou mineiro, eu nasci numa cidade bem pequenininha de Minas Gerais, chama Itapecerica. Fui estudar engenharia química. Na época, fui fazer engenharia química porque eu gostava bastante de química, bastante de exatas. Entrei para a faculdade no interior de Minas e na própria faculdade eu comecei a me relacionar muito com a área acadêmica. Fui entrando naqueles programas de iniciação científica e comecei a me despertar um interesse muito grande na academia por estatística, né? Fiz algumas iniciações científicas e durante a minha graduação eu fui fazendo matérias de mestrado para que posteriormente eu continuasse esse trabalho acadêmico que eu estava fazendo na graduação num programa de mestrado. Então, eu fui fazer depois o meu mestrado na UFMG, onde praticamente eu estudei alguns modelos de estatística avançada para fazer predição de anomalias. Hoje, quando a gente olha um LLM que tem dezenas de milhares de parâmetros, né, lá em 2016, 2017, eu estava trabalhando com modelos de 10 parâmetros, 12 parâmetros, mas treinando esses modelos, modelando isso para fazer análise de anomalias, que aí pode ser aplicado a várias questões, como o próprio predição de fraude no setor bancário, mas no setor que eu estava atuando, eu apliquei a indústria pesada, muito focado na parte de predição de falhas de equipamentos, e foi super legal essa experiência. Mas eu percebi, Miltinho, e é muito legal quando a gente faz uma análise de autoconhecimento, assim, nesse período eu percebi que eu não era o melhor cientista. Na época estava explodindo o termo data science, né? Então quando explodiu esse termo, eu lembro quando foi um funcionário do LinkedIn quem criou esse termo, data scientist, né? Tava bombando isso, eu estava no mestrado, mas eu percebi que tinha cientistas de dados muito melhores do que eu não era o cara que ia muito para o código. Se eu quisesse ser um pesquisador, um bom cientista, eu teria que entrar um pouco mais a fundo na parte de código e não era uma coisa que não me chamava tanta atenção. Eu via que tinha gente que fazia isso muito melhor do que eu. E aí eu fui prestar um programa de trainee numa startup que estava fazendo algo parecido do que eu estava pesquisando, mas no formato startup, colocando um modelo de rede neural na época dentro de um SaaS e vendendo isso para a indústria. E eu prestei um trainee nessa startup, ela chama iSystems, investida pela Ambev, pelo Fundo Prudence, pelo CSN Ventures. Eu percebi que lá eu era um pouco mais comercial, né? Foi um diretor comercial que eu trabalhei com ele, falou, cara, você consegue vender coisas complexas, você sabe disso? Eu falei, não, não sei. Como assim? Eu sou engenheiro, sou pesquisador, não faz sentido nenhum eu ser vendedor. Ele falou, não, você é vendedor, você não sabe ainda, mas você é. Eu entrei para essa empresa e lá eu trabalhei com esse diretor comercial, fazendo go-to-market de uma empresa de SaaS, B2B, de inteligência artificial, isso lá em 2017. Em 2017 eu estava já trabalhando com AI nessa operação de go-to-market para uma indústria que eu conhecia bastante também, que era a mineração, siderurgia e cimento.
essa indústria prioritariamente mineira, né? Esse meu chefe, ele comentou uma coisa bem legal uma vez. Ele falou, cara, a gente não teve dúvida quando a gente foi te contratar, porque você era mineiro. E o setor que a gente Mineiro é queria, foda pra e vender, né, aonde a gente cara? estava mirando fazer o go-to-market, a indústria era mineira. Mineiro compra de mineiro e, poxa, você entendia da nossa tecnologia e, putz, era algo que era difícil de compreender lá em 2017 e você tinha um perfil comercial, mas você não sabia ainda. Então, teve um super fit, foi super legal e foi lá que eu conheci Venture Capital, porque era uma empresa investida e eu fui estudar esse negócio de venture capital, achei super legal a história de você suportar founders com capital, mais value add, com geração de valor nesses ativos. Eu achei essa história super legal, um modelo bem agnóstico e generalista, que era algo que eu estava percebendo que eu era mais do que especialista, que era algo que estava me incomodando muito quando eu estava na academia, que eu não queria a história de eu ir para um doutorado e ficar 4 anos me especializando numa coisa, eu achava que eu iria ver muita coisa passando no meu lado, e enquanto eu estava focado em uma coisa só, numa pesquisa com mais profunda, então não fez muito sentido. E VC era algo completamente diferente, mas ao mesmo tempo era tecnologia de ponta, mas de uma forma super generalista, ao mesmo tempo que muitas das teses no Brasil são teses mais generalistas, né? A gente tem poucos fundos especialistas. Poxa, eu entendi que eu iria aprender bastante olhando para vários setores, para várias tecnologias, e pus na minha cabeça que eu queria seguir carreira em Venture Capital. E aí eu ganhei uma bolsa de estudo quando eu estava na iSystems para estudar inovação na Califórnia. Fui para lá, fiquei um tempinho e lá o mosquitinho do Venture Capital, Startup Empreendedorismo me picou. Eu acho que como todo mundo que vai para Califórnia, eu morei em Los Angeles, foi muito legal a experiência e eu não tive dúvidas que eu queria fazer alguma coisa Venture Capital, eu queria estar nesse ecossistema e que eu iria voltar para o Brasil recrutando para Venture Capital. Nesse período, a indústria começando a ganhar maturidade e tração no Brasil, então isso ali por meados de 2016, 2017, então hoje as principais casas do Brasil estavam sendo fundadas nessa época, e poucas vagas no mercado, eu queria venture capital, putz, não estava rolando muitas oportunidades, e aí eu fui parar em Venture Builder, que era um modelo que estava começando no Brasil, uma casa que eu acho que faz o trabalho de Venture Builder autoral super legal, que é a Fischer, junto com o Carlos Gamboa, o Pietro, o pessoal muito bom. E aí eu fui trabalhar com eles, fiquei um período lá trabalhando próximo de founders, eu queria sentir isso, né? E também não tá dentro de uma startup, tá num lugar que tinha o conceito de portfólio, e lá tinha um conceito de portfólio, então trabalhar com 7 startups, 8 startups ao mesmo tempo com diferentes projetos, diferentes desafios. Então o que eu fazia lá era muito esse value add para o portfólio, ajudando o founder com o problema que ele tivesse, desde recrutamento, ainda não tinha o Miltinho aqui nessa época, então era super difícil para founder, né? Como sempre foi fazer recrutamento, então a gente olhava muito para isso, muito para estratégia de go-to-market, estratégia de fundraising, duto. Comecei a aprender os playbooks de startup, trabalhando com esses founders, achei super legal, mas nesse período uma headhunter da Siemens me ligou, falou: pô, Pedro, poxa, tem uma posição aqui que está super sua cara, a gente adoraria conversar com você, porque a gente quer trazer alguém de fora da organização da Siemens para criar uma nova área aqui dentro, que a gente entende que tem que ser um perfil com um perfil de fora aqui da organização para trazer talvez um novo conhecimento, novos playbooks, novo jeito de trabalho. A Siemens tinha comprado uma empresa chamada Kentech, e essa empresa ela era uma empresa praticamente meio que uma soft house e soluções para a indústria, e ela queria transformar essa indústria em uma área que era geradora de produtos que iriam entrar para a prateleira da Siemens. E o que era o foco dessa área? Inteligência artificial. Tinha cybersecurity também. Então, praticamente, eu fiquei pandemia inteiro transformando uma área que vendia projeto CAPEX para mudar esse conceito de projeto para produto. Não, não vamos vender mais projeto, vamos vender produto.
licenciado, SaaS, trazendo receita recorrente. Então foi super bacana, a gente desenvolveu 3 produtos lá, dois de IA e um de cibersegurança. Esses produtos a gente fez lançamento global, entrou para o portfólio da Siemens. E uma coisa que eu fazia em paralelo era também o Next 47, que era o fundo single LP da Siemens. Eles não investiam necessariamente no Brasil, não tinha tanto foco, era um foco mais ah, global, não tinha um foco tão regional, apesar que eles investiram na Traction, mas a Traction operando na América do Norte. Acho que foi por isso, principalmente, que aconteceu o deu. E com o Next 47, um chapéu que eu tinha na Siemens era de ajudar os founders do portfólio a fazer go-to-market para o Brasil. Então, foi super legal trabalhar com founders que não eram brasileiros, a maioria deles, founders de Israel, do Vale, que estavam fazendo prioritariamente negócios de IoT, IA e cibersegurança, ajudar esses founders a entrarem no Brasil, usando principalmente a influência, a carteira de cliente da Siemens, mas ao mesmo tempo fazendo um trabalho super legal dentro de uma empresa aí na vanguarda de inovação nos últimos 100 anos, né? Empresa centenária. Ao mesmo tempo, falei, cara, ainda não estou fazendo venture capital, né? Isso não é venture capital, hein? Preciso de alguma forma, me expor mais a essa indústria. Falei, quer saber de uma coisa? Vou começar a fazer investimento anjo. Então, foi quando eu acho que eu te conheci, tá, Miltinho? Pela Feia Angels. Então, eu me associei na Feia Angels e todos os meus bônus como executivo, eu fui montando minha carteira na física, participando de alguns club deals, alguns anjos entrei direto mesmo. Então, cara, acho que esquina da game o anjo também tem que ter. Deixa eu sentir como é que é isso. Acho que a melhor forma de eu aprender é fazendo, mas deixa eu me aproximar de gente boa, me aproximei da fé. E aí foi quando eu conheci melhor o mercado. O mercado estava começando era o mercado ali 2019, 2020, então estava venture capital entrando muito dinheiro para o Brasil, né? Principalmente com entrada de SoftBank. Então estava um cenário que estava surgindo muitas casas também de venture capital, muitas oportunidades. E aí eu fui trabalhar com a Domo, fiquei lá na Domo por 1 ano e meio, como associate, trabalhando com o Rodrigo Borges. Foi uma oportunidade super legal de ter trabalhado numa casa tradicional que vem fazendo um trabalho incrível aí no ecossistema. Lá foi praticamente o BA de Venture Capital. E depois que o mercado virou ali de 2022, 2023, quando saiu ali na Y Combinator, né? Winter is coming. Eu falei, puxa, acho que Venture Capital agora vai dar uma baixada. Deixa eu dar uma olhada se vale a pena eu empreender, eu ir para uma outra casa. Estava tendo um movimento super legal de corporate venture capital aqui no Brasil. E um amigo pessoal lá de dentro da Domo, que trabalhava comigo diariamente, falou assim: Poxa, Pedro, você tem um perfil bem empreendedor, né, cara? E esse negócio ficou na minha cabeça, assim. Ainda não tinha empreendido, tinha feito uma startup de educação bootstrap, mas foi uma coisa, empreendimento rápido, mais focado. Eu pensava que era startup, depois eu entendi que era um negócio mais de economia real. E eu falei, cara, acho que está na hora de eu empreender, assim, de novo. Eu acho que é um bom momento para você fazer alguma coisa diferente em venture capital no Brasil. Porque poxa, o mercado tinha esfriado, um monte de casa fechando, um monte de CVCs fechando, ah, e ao mesmo tempo não tinha muita coisa nova acontecendo no mercado. Eu falei, cara, acho que eu vou contra as probabilidades aqui. Acho que é o momento certo de eu me posicionar como se que esteja fazendo algo diferente no mercado. E aí eu comecei a olhar, pô, beleza, vou empreender, tomei essa decisão, vai ser em venture capital, porque era o que eu tinha feito nos últimos anos, estava dentro da Domo, então eu tinha ganhado um background, um track record nisso, tinha feito ali meu portfólio de anjo na física, estava sendo super interessante também acompanhar, e cara, acho que está na hora de eu institucionalizar isso também, e me juntar com boas pessoas, com bons sócios. Beleza, então vai ser em Venture Capital, né? E aí, de 2023, eu comecei a montar a tese, estava olhando alguns investimentos anjos nessa época com o Arthur Dias, que é um dos meus sócios. O Arthur me apresentou para a Larissa Bonfim,
que é a nossa outra sócia, e nós três nos juntamos para montar a tese da Canastra. Ficamos mais ou menos ali uns 10 meses conversando com um monte de investidor do Vale, investidor brasileiro, investidor que deu certo, investidor que deu errado, founders que, poxa, pegaram dinheiro de diferentes tipos de modelos de venture capital, e fomos entendendo como que seria a tese da Canastra. E chegou no momento que a gente pensou, por pre-seed já é, acho que é um estágio do venture capital no Brasil que tem menos players consolidados. O seed, acho que já tem alguns players que são super significantes, então seria mais difícil competir nesse estágio, mas que no pre-seed ainda existia um caminho interessante. E aí a gente definiu o pre-seed muito com base em petição, como que é o mercado, o nível de sofisticação dessas casas nesses estágios. Série A, para a gente que era first time manager, seria muito difícil captar volume de capital que você precisa para fazer essa estratégia. Então, o pre-seed foi uma decisão um pouco óbvia, e também que a gente tinha um perfil que a gente queria bem nesse início, né, de confiar no founder bem no início, né, aquela coisa de que, pô, quando o founder já está faturando 100 mil reais por mês, crescendo 10% ao mês, fica muito fácil investir, né? Como que você consegue construir uma decisão de investimento quando algumas hipóteses ainda não estão comprovadas, né? E aí você consegue, consequentemente, ter um prêmio em valuation, porque você confiou nessa pessoa mais cedo, você está tomando mais risco. E aí a gente pensou, poxa, ser agnóstico demais no pre-seed vai dar pau. Um dia você está olhando health, outro dia você está olhando fintech, outro dia você está olhando varejo. Poxa, então agnóstico setorial, beleza, é difícil de fazer, mas e a estava super, poxa, tudo indicando que esse negócio ia porrar e que ia chegar no Brasil, principalmente olhando para o application layer, níveis de adoção, no B2C, no B2P super alto, né? Ponderado principalmente pelo WhatsApp no Brasil, abertura das corporates por inovação no Brasil. Então, estava fazendo muito sentido. E aí, meu time, foi nesse momento que tudo que eu fiz no passado fez sentido. Eu falei, caramba, cara, eu tô trabalhando com IA há 8 anos, nunca me vi como um profissional de IA, mas agora eu consigo conversar com os founders. Poxa, e nos especializar numa tese para que a gente não ficasse muito generalista também, fazia tudo sentido. Conversando com meus sócios, olhando nossas skills, o que que a gente ia fazer, o que que a gente não ia fazer, fez muito sentido, né? Essa coisa de criar uma casa, especialista em AI, no pre-seed, sendo o primeiro a confiar no founder, co-investindo com anjos, sendo o primeiro cheque institucional, criando uma comunidade e criando um ecossistema na Canastra, que tudo que a gente faz é com foco em AI. Então, desde o mentor que a gente traz, desde o Alpi para o nosso fundo, um terceiro, programa de residência que a gente faz, tudo que a gente faz é pensando em potencializar tanto as nossas chances de investir num bom negócio, quanto da gente ajudar esse bom negócio a crescer e ir o mais longe possível. Pô, que história, hein, cara? Isso aí dá para escrever um livro. Gostei bastante de saber desse contexto, Pedro. O que me chamou a atenção é, vira e mexe, tem uma galera que me aborda aqui no LinkedIn, falando, pô, Milton, quero trabalhar em fundo de venture capital. Tem você e muito mais gente querendo fazer esse movimento, né? Não é um movimento trivial, é aquilo que você falou. Principalmente em posições de investimento, é um mercado extremamente restrito aqui no Brasil. Estados Unidos é outro bicho. Agora, Brasil, a gente está falando muito de um nicho muito pequeno. E eu queria saber para você o que você recomendaria para quem quer trabalhar em fundo de venture capital e ter uma experiência pregressa que não é de fundo e não é daqueles top tiers, né? Que a gente olha, putz, o cara fez GV, Insper, é de São Paulo, é dos grandes centros, passou um tempo nos Estados Unidos, é de uma família que tem grana, porque normalmente existe um pouco disso no ecossistema de venture capital. Que recomendação que você daria para esse tipo de pessoa que quer trabalhar na indústria de venture capital e investimento, para Legal. entrar nesse mercado?
Sim, sendo bem realista, é uma indústria muito pequena, né? Como eu tinha, cara, assim, tem amigos meus que fazem um movimento, fizeram um movimento super esticado, no meu ponto de vista de ver, para chegar a ocupar uma posição relevante em venture capital. Então, a pessoa às vezes foi para uma consultoria estratégica, de uma consultoria estratégica foi para um MBA, ele foi para um private equity, de um private equity, putz, depois ele foi para um venture capital. Por quê? Porque é muito poucas oportunidades mesmo, que é uma indústria super pequena, né? No Brasil, a gente tem o quê? Casas ativas de venture capital. Eu acho que não chega a dar centenas de casas. Atualmente, no cenário, é muito ruim para venture capital devido à taxa de juros. Então, consequentemente, os times estão super enxutos porque os fundos não estão conseguindo captar seus próximos fundos, né, os próximos fundos da casa. Então isso não deixa muito favorável e pouco espaço de entrar. Mas dito isso, o que que foi, né, como que foi a minha experiência de entrar para o venture capital sem ter tudo aquele pedigree que às vezes a gente vê na indústria, né? Primeiro, cara, acho que foi muito de, tipo, brilho no olho mesmo, sabe? Aquela, parece ser super cringe falar isso aqui, mas, cara, quando eu estava recrutando, eu chegava para recrutar e era quase com um pitch de, cara, eu faço o que for preciso, né? Se precisar trocar a lâmpada, eu troco. Se precisar fazer scout, eu faço. Se precisar de fazer due diligence, eu faço. Se precisar de gestão de portfólio, eu faço. É o que tiver, mas ao mesmo tempo tentando de alguma forma mostrar o meu valor para aquela casa. Então, quando eu fui trabalhar na Domo, os principais, acho que motivos que eles me contrataram era porque eu estava super relacionado com o ecossistema. Eles me viam como um bom gerador. Acho que é isso, assim, me viam como uma pessoa que iria conseguir gerar deal flow para casa. E foi exatamente isso que eu fiz lá. As pessoas que faziam bastante relacionamento com o ecossistema para gerar deal flow para casa. Então, tem algumas coisas que você pode procurar se especializar inicialmente, né? E se desenvolver, que vai facilitar a sua entrada. Por exemplo, Miltinho, você comentou, né, que você não conhece outra casa no mercado que é especialista em AI. Eu também não conheço, mas todo mundo olha a tese de AI porque é uma das teses mais hypadas de venture capital de tecnologia. Como VC prioritariamente olha tecnologia, acho que AI deve estar na lista de quase todos os fundos, mas não necessariamente esses fundos têm uma profundidade de analisar ainda. Mas você, como um analista, né, almejando uma vaga de analista, se especializar em olhar negócios de AI, entender os modelos de negócio, como que está o mercado, pode ser um diferencial nesse recrutamento. Então, acho que fazer isso para casa, de entender como que o fundo funciona, né? Qual que é a atividade, qual que é o dia a dia, para você mostrar esse valor. Então, eu entendi que fundo precisava de fazer deal flow e que para você fazer deal flow, network é super importante. Então, eu passei, sei lá, 2, 3 anos no processo meu de recrutamento me desenvolvendo nesse sentido. Eu fazia deal flow meio que na física, porque eu estava fazendo anjo. Então, eu estava construindo isso e eu mostrei esse valor no meu processo de recrutamento. E foi super legal que eu não entrei numa vaga júnior, eu consegui entrar numa vaga um pouco mais sênior e foi super legal, assim, a experiência. Eu tentaria pensar em alguma forma de olhar essa forma não tradicional de entrada em fundos, né? Tem alguns fundos que têm o que a gente chama de plataforma, que é toda uma estratégia de geração de valor. Às vezes o fundo precisa de ter um profissional que vai ajudar no recrutamento de talentos para o portfólio, né? Então, eu já vi fundos contratando pessoas especificamente para fazer esse tipo de trabalho. Advisor para tecnologia, para IA, para go-to-market. Então, acho que existe caminho aqui de entrada. E eu acho que é super legal também essa coisa de entender o que o fundo faz. Então, praticamente o fundo ele tem que encontrar o deal, analisar o deal, né, justificar o investimento naquele deal
viabilizar aquele deal por meio de uma due diligence, gestão de portfólio e depois desinvestimento, né? Fora, aqui em paralelo, fundraising, né, que foge um pouquinho desse processo, que faz parte do todo, né? Então, entender um pouquinho e no que você gosta, talvez, o que você faz melhor, né? Se você, às vezes, tem especialidade em algum setor específico, talvez procurar uma casa que é especialista naquele setor faz muito sentido. Você vai potencializar sua chance de mostrar que você tem um valor para aquela casa. Legal, olhando de fora, eu acho que seriam umas três macro áreas, né? Primeiro que você falou foi brilho no olho, então aquela vontade. Isso aí realmente é uma das coisas mais imbatíveis quando a gente recruta alguém, é a vontade, a fome de morder a mesa para uma oportunidade. Acho que é o número um. Tá, O aquilo, número. sabe, meu tio, assim, cara, você sair da reunião e, cara, manda uma mensagem pra pessoa, fala, putz, cara, se realmente você curtiu aquilo, né, você sentiu É, lógico. numa entrevista que você quer trabalhar naquele lugar, poxa, demonstra aquilo que acho que potencializa muito, sabe, a chance de sucesso. E acho que tem o segundo fator, que é o você criou o seu próprio repertório, né? Você não ficou esperando cair no seu colo uma oportunidade. Foi, dado que a oportunidade não veio no meu colo, eu vou construir para mim. E o que que você fez? Foi lá, você associou ao Fair Angels, começou a investir em algumas startups, e não só investir em startups de maneira passiva, né? Por quê? Porque vai para o terceiro fator. Quando você começa a investir em startups, você passa a ser conhecido e começa a estabelecer relacionamento. E o terceiro fator é você ser reconhecido e gerar valor no seu relacionamento. Porque muitos desses que eu conheço, eles falam assim: ah, eu só trago gente muito específica que vê recomendado dos próprias startups, que fala assim: não, contrata o Pedro porque o Pedro já me ajudou. E você tendo essa fama no mercado, que já é um mercado de nicho, vai trazer o gado junto para você gerar valor para o fundo, né? Eu acho que seriam esses três pontos aí, fazendo uma análise aí desse brainstorm que a gente fez. Pô, muito legal. E olhando para uma ótica do maior desafio de carreira que se enfrentou, seja de construção de negócio, seja de liderança, de construção de times, qual que foi o maior desafio específico que você já enfrentou desde o início da sua trajetória profissional? Alguns desafios, eu acho que o desafio de liderança sempre é o que, para mim, é o mais difícil, assim, liderar no sentido de você, principalmente quando tem esse risco empreendedor, né? Que, cara, tá tudo contra você e você tem que, ao mesmo tempo, motivar o time, engajar o time. Eu acho que esse é um super desafio, assim. Mas hoje, pensando nos maiores, no maior desafio, certo? Sem dúvida, está sendo construir a canastra, que é um bicho de sete cabeças e que eu tenho sócios muito mais seniores do que eu. Então, é algo que, claro, que pulga a minha cabeça, assim, poxa, eu tô aqui, de uma certa forma, puxando o negócio, e o meu sócio é o Paulinho Alencastro, cofundador da Único. Então, poxa, caramba, que responsabilidade. Isso, ao mesmo é um super desafio, como que eu, de uma certa forma, consigo puxar um negócio onde a partnership é formada por pessoas muito mais seniores do que eu. Então, esse é o que eu tento me autodesenvolvimento aqui diariamente. Cara, como que eu posso ser um melhor sócio? Como que eu consigo organizar e puxar a empresa da melhor forma possível? Como que eu me comporto, me diálogo diariamente com esse perfil de sócio mais sênior do que eu? Então, assim, isso para mim, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, para te falar a verdade, sabe, meu time? Mas disparadamente foi o maior desafio até agora. Assim, construir um negócio que é super difícil, que a gente tem que se provar. Eu acho que, cara, a história de fundraising para fundo é 100 vezes mais difícil que para startup. Startup, você, eu acho que você conecta mais com o investidor. Tem uma conexão melhor da história, do propósito da startup com o investidor, que eu acho que potencializa e facilita mais o fundraising do que para um fundo que, maioria das vezes, dependendo do seu tipo de LP, é uma relação mais financeira. Sei lá, vender o propósito do seu negócio é um pouco diferente. Apesar que a gente vem fazendo isso de uma forma brilhante na Canastra, acho que muito pela história da gente querer e ser especialista de AI, né? Então a gente está nos conectando muito à tese com os investidores e olhando até perfis de investidores também que veem na Canastra
quase como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, de estar próximo de tecnologia, de querer estar na fronteira do que está acontecendo com IA. Às vezes são famílias que querem estar próximo de IA porque querem trazer esse tipo de tecnologia para os seus negócios, mas ao mesmo tempo é um super desafio e que sem dúvida foi o maior até agora e que está sendo um desafio constante, mas ao mesmo tempo super satisfeito. Acho que não poderia estar mais honrado de estar na partnership que eu estou, fazendo o que a gente está fazendo. Super feliz, mas com aquele frio na barriga diário, né? E nunca passou na sua cabeça uma síndrome de impostor assim, porque você tá em São Paulo, você veio do interior, né? Você veio de uma cidade de quantos habitantes que tinha lá? Onde você morava? 20 mil habitantes. Nunca passou? Como que é para um caipira de Minas, né, vir para São Paulo? Total. Poxa, Miltinho, acho que síndrome do impostor é algo que todo mundo tem e é diferente, né? E o que eu percebi é assim que, cara, eu tive que quebrar essa síndrome de impostor, que em determinados momentos o nível estava muito maior do que outros. Cara, trabalhando o dobro do que eu olhava para o meu lado e eu comparo, às vezes, aquele problema da comparação. Acho que você se sente impostor quando você se compara com alguém. Então, quando eu tentava me comparar com alguém que tinha os stamps e as certificações no currículo, o track record que eu não tinha, poxa, eu me sentia um lixo, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu fazia essa comparação, mas eu comecei a usar essa comparação de uma forma um pouco mais estratégica para o meu desenvolvimento pessoal, no sentido de, pô, legal, essa pessoa estudou em tal lugar, eu não estudei, mas o que eu preciso existe algum outro caminho que eu posso percorrer para eu chegar no nível que essa pessoa está aí de autoridade, de exposição? E aí, no geral, que eu percebi que eu tinha que trabalhar mais do que os outros. Não tem como. Meritocracia é um pouco disso, né, Miltinho? Poxa, você não sai todo mundo da mesma largada. Na chegada, se você correr mais, você pode chegar mais longe ou junto com quem saiu, talvez, na frente. E tá tudo bem. Acho que todo mundo, se você for se comparar com alguém, vai de uma certa forma se achar melhor ou pior do que de alguém. Acho que é muito um trabalho de, cara, de humildade, de entender que, cara, você tem que aprender muito. Então, eu acho que eu sou um long learning em várias áreas da minha vida. Então, eu gosto de estar me aprendendo muito. Então, poxa, aprendo muito com founders. Acho que é a coisa que eu mais gosto na Canastra é de entrar para um call e tomar um café com o founder, entender como que ele está pensando. Isso é animal. Então, acho que essa coisa de você se manter humilde intelectualmente e não se comparar com os outros, né? Mas em de um modo diferente, você olhar para pessoas e ter aquelas pessoas como exemplo, né? E tentar entender como que você pode construir seu próprio caminho, né? Existem caminhos diferentes, os caminhos não precisam ser todos iguais, né? Acho que caminhos diferentes podem levar para os mesmos lugares, me ajudou muito. Assim, e estar próximo também de gente boa, eu acho que é imprescindível. Assim, todo lugar que eu fui trabalhar, pô, por que que eu escolhi a Fé Angels? Tinha outros grupos no mercado. Por que que eu escolho me relacionar com tal pessoa? Por que que eu escolho fazer negócio com tal pessoa? É sempre pessoas, né? Qualquer coisa que você vai participar. Então, eu sempre olhei assim, cara, eu preciso estar com pessoas melhores do que eu, né? Então, se eu estiver num lugar que eu estou me sentir acomodado, me sentir que eu não estou agregando e ao mesmo tempo não estão agregando para mim, poxa, eu preciso procurar aumentar essa régua. Então, acho que essa busca constante por aprendizado, por estar construindo um ciclo de apoio, né, de alto nível, de uma certa forma, por osmose, poxa, você é puxado, sabe, meu time? Tal. E nessa jornada aí, quais foram os três principais aprendizados ou conquistas que você gostaria de compartilhar com o pessoal que está acompanhando a gente aqui? Cara, acho que assim, resiliência tem que ser, cara, tudo que você for fazer na vida, poxa, e Miltinho, eu treino jiu-jitsu há 20 anos. Eu nunca fiz uma startup que eu tive que ter um nível de resiliência de uma aula e criar um negócio por 10 anos. Essa experiência eu não tenho.
mas uma experiência de resiliência que eu tenho é de, cara, treinar jiu-jitsu por 20 anos. E a resiliência, ela vem muito de, cara, tem dia que tá frio, você não quer ir treinar. Tem dia que, cara, lesionei o meu joelho já 3 vezes, já passei por alguns processos cirúrgicos e, cara, e voltei, fui lá, e tô bem, e contínuo, e tendo um objetivo claro. Essa questão do esporte me ajudou muito a criar resiliência. Então, hoje eu acho que eu consigo, por causa do esporte, não por causa do empreendedorismo, eu consigo, de uma certa forma, conversar sobre resiliência com founders. E hoje, na Canastra, é onde eu estou, acho que mais manifestando aqui minha resiliência, né, que é empreender com Venture Capital no Brasil, First Time Manager, uma indústria super pequena e que está num cenário econômico super desafiador. Eu acho que, cara, de uma certa maneira, na sua vida, procura desenvolver resiliência, porque quando você tiver que emanar essa skill sua, vai ser mais suave passar aí pelas dificuldades, né? Então, esse é um dos pontos. O outro ponto, né, eu acho que vem muito. A gente falou bastante aqui no assunto anterior, mas um pouco a questão de humildade, principalmente humildade intelectual. Assim. Sempre vai ter alguém melhor do que você, sempre vai ter alguém que entende melhor do que um assunto do que você. Eu acho que não existe pessoa no mundo que você não tenha algo a aprender. Acho que inteligência é uma coisa tão, é um aspecto tão grande, né? Pô, a pessoa às vezes tem a inteligência emocional, tem uma inteligência cultural, inteligência social. Então o aspecto é tão grande que é impossível você não ter o que aprender com alguma pessoa. É algo que eu procuro em todas as minhas relações aprender. E para você aprender, você tem que ser muito humilde. Assim, ninguém aprende sendo arrogante. Acho que pessoas arrogantes, pelo contrário, elas são pessoas burras, né? Provavelmente a taxa de aprendizado dessas pessoas deve ser péssima. Essa é uma coisa que eu sempre trouxe em mim, assim, e eu acho que isso exige trabalho de gestão de ego. Eu acho que quando a gente é um pouco mais novo, dependendo do lugar que você está, de uma certa forma, vai ter mais dificuldade de gerir seu ego. Mas com o tempo, os tapas na cara que você leva, os escorregões, né? E se cercando de amigos também que te ajudam e te mostram que você às vezes está desviando do caminho, isso é super importante. Então, assim, acho que humildade, poxa, é o top 2 aí, tá, Miltinho? E top 3 deixa eu pensar aqui, top 3 Miltinho. Acho que assim, cara, acho que tem até uma própria do guia de bolso da Y Combinator, tem alguns mandamentos lá que é super legal, que eu acho que é super maneiro, assim, que é não seja idiota, né? Então, cara, seja uma pessoa gente boa, é, não, não, não faça nada de errado com o próximo, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa agradável, não vai onde você não é convidado, né? Uma pessoa que todo mundo queira que você esteja por perto, né? Você não vai agradar todo mundo, não é todo mundo que vai gostar de você, e tá tudo bem, não precisa sofrer com isso, né? Viva uma vida tranquila e seja uma pessoa gente boa que eu acho que você vai viver uma vida mais calma, uma vida mais com menos preocupações, você vai dormir mais calmo no final do dia. E como que vocês avaliam o time fundador de uma startup na Canastra? Porque no final, vocês começaram com um programa de residência, na paralelo, vocês também investem não só nas próprias pessoas que participam da residência, mas também em outras startups, né? Quais são os critérios que vocês usam para tomar a decisão de investimento da Dores? Porque no final, o Pre-Seed é muito mais sobre pessoas do que qualquer outra coisa no final. Total, meu time. Hoje o peso do time, na nossa análise, né, do time é o maior peso que compõe o score aqui de uma nota de uma startup que passa no nosso deal flow. Então, o time para a gente nesse estágio poxa, a gente prefere investir num time que a gente não tem dúvida da capacidade, mas tem um pouquinho de dúvida na tese, do que o contrário.
né? Acho que bons times constroem grandes empresas. E se for preciso pivotar, vai pivotar. E, poxa, acho que isso é super importante para a gente. E aí vamos lá, vamos falar um pouquinho de time, né? A gente está falando de tecnologia. Venture Capital, Canastra, a gente só investe em tecnologia de AI. Se o time não tem alguém, não tem o tech founder, é bola preta, a gente provavelmente vai congelar esse deal no nosso deal flow e vai, de uma certa forma, trazer esse feedback para os founders. A gente gosta de trazer insights sobre formação de equipes e a gente vem fazendo esse trabalho, mas se não tiver o tech founder, a gente não investe. Por regulamento do nosso veículo, a gente não investe também em solo founder. A gente acha que é muito difícil de empreender e empreender sozinho é difícil ao quadrado. E, por regulamento, a gente não investe em startups que tenham menos do que 2 cofundadores, sendo que necessariamente eles precisam de ser o tech founder. Normalmente ele vem ali na figura do CTO. Às vezes parece, tá conversando com o founder, que o CEO é o CTO. E tá tudo bem, o CEO é um cara super técnico e ele não necessariamente vai ter que ter a figura do um outro tech founder. Talvez faça mais sentido ele trazer uma pessoa mais focada em negócios, em luto, que ele como CEO ele estava puxando a tecnologia. Então não é que precisa de ter necessariamente CTO, precisa de ter o tech founder, tem que ter profundidade em tecnologia. A gente é especialista de AI, então a gente entende que existe uma triade que ela é super interessante, que quando a gente olha principalmente rounds de time de fundadores de startups do Vale, a gente consegue começar a ver um padrão que é o que a gente chama da triade produtor, engenheiro, cientista, que é isso, né? Você tem um tutor que normalmente é a figura de um ou alguém que entende muito do produto, tem uma visão de proposta de valor, de visão de longo prazo. Então, normalmente é ocupado por essa cadeira de CEO, esse produtor. E aí a gente tem um engenheiro. Quem que é o engenheiro? É esse tech founder, é quem vai desenvolver a tecnologia, né? Normalmente na figura do CTO. E aí a gente tem um cientista, que aqui a gente está falando do cientista de IA, que é a pessoa que entende dos modelos, da estatística por trás, é a pessoa que consegue pegar paper e pegar aquele teste que está lá no paper, de um treinamento de modelo, melhoramento de um modelo e refazer aquilo na prática, né? Não é fácil, não é trivial, a gente tem poucos talentos no Brasil que tem, eu acho que essa skill, essa capacidade, e é um trabalho nosso da Canastra diariamente identificar esses cientistas. Então, só um exemplo, meu time, como a gente faz um programa de residência em empreendedorismo para conectar co-founders, a gente monta esse cohort com base nesses 3 perfis. Então, são 33% de produtores, 33% de engenheiros e 33% de cientistas. Pedro, mas e se não tem um cientista, é um CEO e o CTO, e os dois têm super profundidade com IA? Pô, beleza, não é que precisa ter os 3, você precisa de ter no seu time fundador as capabilities dessa triade, né? Então, é um pouco a forma que a gente olha para IA. Então, esse é meio que a forma para esse time fundador de IA, né? Então, esse é meio básico, assim, porque nossa é tech, então tem que ter o tech founder, é AI, então tem que ter profundidade de AI. Às vezes não é o CTO, que é o cara de AI, você vai precisar do terceiro, que é uma pessoa que entende de modelo, às vezes é um PhD de AI, às vezes é um engenheiro de machine learning, uma pessoa que entende mais dessa parte de modeling, dessa parte dos modelos fundamentais, mas a gente entende também que tem teses, principalmente teses setoriais ou algumas teses bem específicas, que você precisa de ter um founder ou desses co-founders que tem uma profundidade muito grande em determinado setor, em determinada prática. Poxa, a gente está olhando uma health tech. Alguém tem que conhecer um health tech, sei lá, de um agente de AI para gestão hospitalar.
Poxa, se você não tem um tutor hospitalar, alguém que já trabalhou dentro de um hospital, no time fundador, que entenda, poxa, realmente ali do ambiente onde está o seu cliente, onde a sua solução está rodando, a gente acha que, poxa, a curva de aprendizado ela fica muito esticada. Então, o time fundador vai demorar muito tempo para aprender. Então, ter essa skill a gente acha que é super importante. Sei lá, você vai construir uma fintech que tem uma operação de crédito super sofisticada e o seu, o seu, o seu time fundador não tem uma pessoa que conheça de crédito, a mesma coisa. A gente acha que vai sofrer, vai demorar mais para acertar, para encontrar o caminho. Então a gente tenta, né, Miltinho, de evitar o máximo possível de risco, tentando olhar um pouco essa camada. Então, cara, tem alguém que realmente vai fazer vai desenvolver o produto, vai levar a empresa em termos de escalar tecnologia, poxa, de uma receita de 50 mil para 50 milhões, você tem essa pessoa que entende de infra, entende de tecnologia, então esse é o primeiro check. O segundo, a gente vai olhar a profundidade de AI, tem alguém que entenda mesmo de AI, então esse é o segundo. E o terceiro, dependendo da tese, se tem conhecimento daquele problema específico, daquele setor específico que ela está atuando. E aí tem outras coisas que a gente gosta de olhar, olhar um pouco a complementaridade dessa equipe. Às vezes tem um founder ali que está tipo, tá no cap table, mas poxa, talvez não fazia tanto sentido para aquela quando você olha a complementaridade, está como se estivesse sobrando aqui. A gente vê muito isso. Isso é um risco para o cap table, né? Como que você organiza essas responsabilidades? Então, a gente gosta de ver equipes super enxutas e que tenha profundidade de AI, tenha o tech founder que realmente vai pôr a mão na massa, vai codar, vai tirar o produto realmente ali de um MVP para fazer um produto que você vai conseguir escalar. O pessoal tá olhando muito agora a receita por colaborador, né? Que é a Tal. nova métrica da moda agora dos venture capitals. Agora que o IA tá aí, vamos fazer mais com menos, quanto que cada colaborador já é de receita. Legal. E o tamanho do cheque que vocês fazem nessas startups, qual que é o range que uma pessoa que participa do processo de vocês na canastra pode esperar de investimento da canastra? Legal. A gente tem um cheque que ele, olhando por regulamento, a gente está desenhando de 100 a 500 mil reais para a gente entrar em rodadas onde é provavelmente a primeira rodada de investimento, tá, meu time? Então, a gente entra normalmente co-investindo com anjos, aquele momento que os advisors estão entrando. Então, a ideia nossa é ser esse primeiro investidor institucional. A gente adora co-investir porque a gente acha que venture capital é uma indústria muito mais colaborativa do que competitiva e que co-investindo a gente traz mais pessoas para ajudar. Então, principalmente a gente é agnóstico de setor, a gente adora olhar deals específicos com casas especialistas setoriais. Então, de alguns VCs que olham mais para saúde, olham mais para fintech. Então, como a gente é agnóstico de setor, a gente talvez não consiga ter uma profundidade nesse setor do que essa outra casa. Então, a gente gosta muito, Miltinho, de ser considerado pelos founders, né? O co-investidor especialista de AI daquela rodada. Então, a gente consegue ajudar com isso. Então, a gente traz toda a nossa plataforma, que a gente tem mentores, a gente tem parceiros, a gente então, tem um value add bem interessante e super específico em AI, co-investindo com investidores que vão ajudar, às vezes, entender melhor um determinado setor, determinado problema. A gente vem fazendo isso bastante e vem funcionando. Boa. A gente está chegando aqui na nossa reta final do nosso episódio. Eu queria fazer algumas perguntas mais específicas de recomendações para galera que está acompanhando aqui com a gente, que tem gente que é ávida por conhecimento, assim como você e eu, aqui só tem viciado em conteúdo bom, né? Boa. Então já fica o agradecimento pela sua participação e já compartilhar as suas experiências. Que livro que você recomendaria para os empreendedores que estão assistindo a gente aqui? Legal. Miltinho, eu confesso que eu não sou um ótimo leitor. Eu venho, cara, transferindo muito o meu hábito de leitura de livro físico para newsletters. Onde eu estou mais procurando conhecimento hoje, mais consumindo
conhecimento é por newsletter. Mas um livro que eu gosto muito, assim, super indico para os founders, é o Founder Dilemma, do Noam, que é um professor de Harvard. Esse livro, na verdade, é uma disciplina de Harvard, onde ele traz todos os dilemas dos fundadores, os principais dilemas, e é super legal, assim, porque acho que founder, principalmente quando é first time founder, ou meu time, tem alguns dilemas que ele acha que é só com ele, assim, tá acontecendo só com ele, né? E não, é um dilema normalmente que se repete com todos os founders. Dilemas de recrutamento, dilema de principalmente de custo de oportunidade, dilema de propósito. E é super legal que esse livro traz alguns insights de pesquisas que esse professor ele realizou com fundadores. Cara, super indico para todos os founders. Tem algum dilema que você já passou, que está nesse livro? Cara, alguns, mas eu acho que o principal cara, assim, recrutar sócio é um negócio, co-founder, né? O tal de se recrutar co-founder. E a gente teve que ir atrás, eu, meus sócios, de montar a partnership. É sempre muito difícil, né? Aquela coisa, tipo, cara, vai dar certo, não vai. Porque, às vezes, você olhar a realidade de skills entre co-founders é muito fácil, né? Então, pô, Miltinho, você é um cara de negócio, você é um cara de tecnologia, pronto, pô, acho que dá certo aqui, você vende, eu desenvolvo, vambora. Mas, cara, o tal da química, se a personalidade vai bater, esse dia a dia, é um dilema que é normal de todo mundo e eu acho que a melhor forma é você ter uma conversa franca e testar. Testa, ninguém casa direto, né? Você vai lá, você Sim. fica, namora, depois você casa, né? Porque depois que casa dá um problemão danado, né, meu time? Sim. Acho que testar é muito, muito importante. E na canastra mesmo, a gente fez alguns testes que deram super certo e alguns testes que não deram certo. E, poxa, super legal, sócios que não estão mais com a gente, mas é super envolvido com a canastra de algum outro ângulo. Legal, não vou perder a deixa, né? Você falou de contratar gente, então você que está assistindo a gente, está construindo um time, uma startup, precisa de ajuda profissional para atrair as melhores pessoas, não deixa de acessar o nosso site www.venturepeople.com.br ou manda uma mensagem para mim ou para o time da Venture People, que a gente vai ter um prazer de fazer um diagnóstico gratuito de como está o processo seletivo de vocês e como que a gente pode ajudar vocês nessa jornada de trazer as melhores pessoas, tá? E aí mais algumas perguntinhas, Pedrinho. Uma pessoa que te inspira no ecossistema de inovação e por quê? O sistema de inovação e por quê? Poxa, tem muita gente que me inspira. Eu acho que, cara, algumas pessoas que me inspiram, mas uma que me inspira muito, e não, acho que nunca falei para ele isso, mas é o Reinaldo da New Ventures. Ele é um mineiro que veio, acho que, de uma carreira também, cara, do interior de Minas, passou por universidades que não eram o top tier do mundo, e hoje teve uma sessão profissional como empreendedor, poxa, super legal, e é um super mentor para mim. Então, um cara, poxa, que eu sempre bato de papo com ele, ele me traz vários insights, ele é um cara super, super, super aberto a ajudar. Founders falam muito bem deles, acho que isso é um super indicativo. Então, é um investidor mineiro. Quando eu olho assim para o estilo de vida dele, que é um cidadão global, uma pessoa que tem um carinho muito grande por founders, é uma pessoa que eu admiro bastante, assim, que me ajudou muito. Não sei se ele sabe disso, mas toda conversa, todo café, todo almoço que eu tive com ele, para mim foi uma sessão de mentoria. Que legal, muito bom. O que é uma ferramenta hoje que é indispensável na sua rotina do dia a dia de trabalho? Qual que é a ferramenta que é no-brainer, assim? Indiscutível é o Notion, assim, eu uso muito o Notion. O Notion, para mim, é a melhor ferramenta de gestão de conhecimento. É a ferramenta que está me fazendo, Miltinho, trabalhar menos do computador e mais pelo celular. Acho que, cara, é animal, assim, a usabilidade. E eu até brinco, assim, com os founders da Canastra, que, cara, quando a gente recebe um data room no Notion, dá para perceber o nível de sofisticação do founder, o tanto que ele, como que ele pensa, como que ele organiza
a empresa dele, e eu uso diariamente na Canastra. A gente é super data-driven aqui e a gente está criando uma cultura com os founders muito forte de, cara, cria, organiza suas coisas, depois fica muito mais fácil de você procurar informação e você compartilhar essa informação. Então é uma ferramenta que, para mim, é indispensável. E founder, se você tiver começando um negócio em processo de fundraising, tenha uma olhada com atenção, que é animal, assim, ajuda muito. O Notion ele tem muita funcionalidade, né? Dá até para você se perder. Que dica que você daria para um founder que está começando no Notion para ele não fazer bagunça no Notion, né? Tá com ele em dia. Legal. Qual que é a orientação que você pode dar? Cara, procura um template pronto, entendeu? Tem hora que, se você começar do zero, é igual uma planilha. Pega um BP. Se você pegar um template de um BP, vai ser muito mais fácil do que você começar do zero. Se você não tem experiência, se você não tem um ground IB, que pô, você vai planilhar ali super fácil. Então, o Notion tem uma área de templates que é maravilhoso, cara. Assim, se você quiser um CRM, você vai, faz o download do CRM, tá pronto. Se você quiser um calendário, tá pronto. Se você quer um playbook de, sei lá, é, processo de brainstorm, você quer fazer alguma coisa. Cara, tem tudo, assim, tem dezenas de centenas de templates e normalmente antes de eu pensar em sair construindo, eu vou procurar ver se tem um template. Normalmente tem, cara, é muito bom. Última pergunta antes de encerrar, Pedrinho. Que conselho que você daria para founders ou pessoas que querem trabalhar em startups hoje, querem entrar no ecossistema de startup? Cara, entra no site da Canastra, brincando. Poxa, eu acho que assim, você tem que se conectar com o ecossistema, participe então de eventos e pessoal, principalmente startups, ágil inicial, founders têm, acho que às vezes as pessoas não têm um pouco a noção da dificuldade que founders têm de recrutar talentos, né? Então, startups early stage, se vocês quiserem, de uma certa forma, viver, experienciar um negócio criando do zero, que, cara, você vai entrar no risco do empreendedorismo ali, eu acho que vale muito a pena você ir atrás de um founder, abordar esse founder, olha, cara, eu quero trabalhar com você, eu tô a fim de aprender com você. Então, assim, vai atrás e eu acho que vale muito a pena, porque se aprende pra caramba e, cara, e vai logo, assim. Acho que não existe, acho que legal, lugar melhor para você, principalmente se você for uma pessoa que tem um apetite muito alto a conhecimento, a desafios, se você gosta de trabalhar em ambientes super dinâmicos, cara, tenta aí participar de eventos, se conectar com o ecossistema, conhecer os co-founders, tentar entender o propósito das empresas deles e se conectar com esses co-founders, que eu acho que da mesma forma que vocês querem e almejam trabalhar numa startup, o founder precisa de vocês também. Usem isso também ao favor de vocês, que eu acho que, poxa, tem um monte de oportunidade legal por aí. Maravilha, Pedrinho. Muito obrigado pela Beleza? sua participação, por estar aqui com a gente, compartilhar seu conhecimento dessas dicas. Para quem quer se conectar com a Canastra ou com você, como que essas pessoas fazem para entrar em contato contigo? Legal, Miltinho. Primeiramente, cara, muito obrigado. É incrível estar aqui com você, uma honra. Como eu te falei, super fã do podcast, muito legal estar aqui abrindo essa segunda temporada. Sobre a Canastra, acesse nosso site, então www.canastra.ventures. Lá vocês encontram informações sobre os nossos programas, sobre teses de investimento. A gente sempre roda um programa de residência por semestre, então a gente começou o programa agora, já já a gente já começa um outro programa para rodar ele no semestre que vem. Então, a gente vai ser um prazer conversar com vocês, founders. Não deixem de nos procurar. É só entrar lá no nosso site, tem todas as informações. E vocês me acham facilmente também no LinkedIn, procurando Pedro Dias. Vai ser um prazer conectar com vocês por lá. Boa, e você que está assistindo a gente aí, não deixe de compartilhar, por favor, esse episódio com aquele founder que está pensando, que nem sabe que é founder, né? Está pensando em empreender aí para se juntar para a Canastra, ou para aquele founder que precisa construir time, quer entender um pouco da dinâmica de venture capital, e para você que quer empreender também, é sempre bom
empreender, se juntar a bons founders, e aqui a gente tem muito conteúdo que acaba educando e mostra o dia a dia na prática de como que é montar negócios, né? Recado final, não deixe de seguir a gente no YouTube, não deixe de seguir a gente no Spotify, nossa plataforma preferida para ouvir a gente. E agora a gente tem a nossa newsletter, né? Então, no link da descrição você vai conseguir se inscrever na nossa newsletter, e se você quer ser o primeiro a saber dos nossos episódios, que vão ser os próximos convidados, é só se inscrever lá que você vai ficar sabendo na mão toda vez que a gente soltar um novo episódio. Beleza, galera? Pedrinho, muito obrigado. Um beijo no coração de todos e bora pra próxima, que essa temporada vai ser boa. Cheia de Abraço, novidades, hein? Pedrinho. Muito bom. Valeu. Abraço, tá? Muito Tchau. obrigado. Tchau, tchau.